a fazer bolo gelado de abacaxi com coco, super molhadinho, com bastante recheio, perfeito aí para você fazer fácil e venda e faturar muito nesse calorzão que tá fazendo. Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, gente. E no vídeo de hoje, gente, é bolo gelado de abacaxi. Então, bora lá para mais uma receita? A gente vai começar fazendo a nossa massa do bolo. Em um recipiente, a gente vai colocar 3 ovos. Vamos acrescentar junto aos ovos 1 xícara de açúcar. Aí vamos bater levemente até que essa mistura dê uma leve embranquiçada. Se você quiser, você pode fazer esse processo na mão ou fazer o processo também no liquidificador, se você preferir. Aí depois que ele ficou mais clarinho assim, a gente vai acrescentar agora 3 colheres de sopa de margarina, mas pode ser manteiga também, fica a seu critério. E aí vamos dar uma leve batida novamente só para incorporar esses 3 ingredientes. Aí depois de incorporado, a gente vai acrescentar agora 250 ml de leite. Aí a gente vai colocar metade desse leite. Vamos colocar a metade do leite e vamos acrescentar agora a metade da farinha. A gente vai utilizar aí 3 xícaras de farinha de trigo. Eu estou utilizando a farinha de trigo sem fermento, mas você pode utilizar a farinha com fermento também. A gente vai dar uma leve misturada e aí vamos bater só para incorporar essa farinha de trigo. Lembrando, se você for utilizar o liquidificador, você pode fazer o processo que a gente fez antes de colocar a margarina, os ovos e o açúcar tudo junto. Não precisa colocar um por cada, é só você colocar todos eles num recipiente só, junto com o leite, e bater tudo por mais ou menos uns 3 minutinhos. E aí é só colocar a farinha de trigo. E aí depois de acrescentar, gente, o restante do leite e a farinha de trigo e batido só para incorporar, essa é a consistência da nossa massa. Ela fica com um aspecto de meio talhado, é assim mesmo. A gente vai colocar agora 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e junto a esses fermentos a gente vai colocar 1 pitada de sal. Aí vamos misturar tudo muito bem até que se incorpore esse fermento em pó e fique tudo bem incorporado. E lembrando, gente, que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você clicar no box de informações, que vai estar tudo explicadinho. Aí depois de misturar o fermento, a gente vai transferir para uma forma. Eu vou utilizar essa forma de retangular e eu vou deixar o tamanho dela aqui na descrição do vídeo. E eu não vou untar ela, eu só vou utilizar o papel toalha. Mas se você quiser, você pode juntar com manteiga e enfarinhar com farinha de trigo, ou utilizar também o papel manteiga, fica a seu critério também. Aí a gente vai transferir toda essa massa e vamos espalhar e vamos levar o nosso forno pré-aquecido a 180 graus, vai ficar lá cerca de 35 a 40 minutos, ou até você colocar o palitinho no meio e ele sair limpo. Lembrando que antes de você começar a fazer o seu bolo, você já liga o seu forno para deixar ele lá pré-aquecendo, cerca de 5 minutinhos antes de você fazer o seu bolo. Aí depois, enquanto ele tá lá assando, a gente vai fazer o doce de abacaxi. Aí na panela a gente vai colocar os 2 abacaxi pequeno. Eu tô utilizando abacaxi pequeno, é o que eu tinha, mas você pode utilizar também um abacaxi grande picado, sem aquele miolinho do abacaxi que é a parte mais dura. Aí você vai cortar, vai colocar na panela e vai acrescentar junto a esse abacaxi meia xícara de açúcar, e com esse açúcar a gente vai colocar também meia xícara de água. A gente vai dar uma leve mexida e vamos levar o nosso fogo médio a alto. Não precisa ficar mexendo todo momento, porque ele vai soltar bastante água, e aí não precisa ficar mexendo todo momento. Só fique de olho para não acabar secando e acabar você queimando esse abacaxi. Então sempre fique de olho, dá uma leve mexida, vai mexendo de vez em quando para ver e não perder o ponto do abacaxi. O ponto é quando ele vai estar cozido. E aí nesse momento você pode até se perguntar: Gabi, eu posso utilizar o abacaxi in natura? Não, porque o abacaxi in natura ele acaba azedando. Então não é recomendado você utilizar o abacaxi in natura. E sempre que for utilizar o abacaxi, cozinhe ele antes. Esse é o ponto que a gente quer, gente. O abacaxi tem que estar bem cozidinho, amarelinho, sabe? Com a aparência de cozido. E aí a gente vai transferir para um recipiente. Vai colocar numa peneira para tirar todo esse excesso da calda que ficou. E aí a gente vai reutilizar essa calda para molhar o nosso bolo. Vai ficar delicioso. Agora a gente vai colocar esse abacaxi para escorrer enquanto a gente vai fazer o recheio. E lembrando também, se o seu abacaxi estiver cozinhando e acabar secando a água e você vê que tá
ainda não tá cozido, você pode colocar mais água também para deixar ele cozinhando por mais um tempinho. Aí agora a gente vai fazer o nosso recheio. Por recheio a gente vai colocar na panela 2 caixas de leite condensado e junto com esse leite condensado 4 caixas de creme de leite. E aí a gente vai misturar tudo muito bem e vamos levar o nosso fogo médio a baixo, mexendo sempre até chegar num ponto de recheio. Aí uma observação também, como tem bastante creme de leite, ele vai acabar demorando um pouco mais para cozinhar. Como não tem nada de especificante aí, chocolate, coco, nada que engrosse ele com mais facilidade, ele acaba demorando um pouco mais. Se você quiser, você pode colocar aí 3 caixas de creme de leite. Aí ele não demora tanto, mas aí ele vai começar a engrossar. Com o passar do tempo ele engrossa, começa a borbulhar e cuidado nesse momento porque ele acaba borbulhando bastante. E o ponto dele é esse aqui, que ele fica mais consistente e quando você joga na espátula, aí ele cai e cai esses montinhos, fica aparente e não se mistura com o de baixo. Aí agora a gente vai transferir para um recipiente, a gente vai transferir para 2 recipientes, vamos dividir esse recheio em 2, que aí vai ter 2 tipos de recheio com a mesma base. Em um recheio a gente vai colocar umas 50 gramas de coco, eu estou utilizando coco em flocos, mas você pode utilizar também aquele coco mais fininho também. Aí é só misturar no recheio e ele vai ficar nessa consistência, a gente fica bem cremoso. Aí quando ele esfriar, ele acaba pegando mais consistência ainda. Aí a gente vai cobrir com plástico em contato e vamos deixar esfriar enquanto a gente faz o próximo recheio. Aí a gente vai colocar em outro recipiente. A gente vai transferir o nosso abacaxi já cozido e escorrido, que aí ele vai ficar mais sequinho e não vai ter perigo de o nosso recheio desandar. A gente vai colocar todo esse abacaxi no nosso recheio, vamos misturar e ele vai ficar super delicioso, gente. Se você quiser, você pode colocar mais abacaxi também. Quiser cozinhar mais abacaxi, vai ficar com bastante abacaxi, fica a seu critério. Aí agora a gente vai cobrir com plástico encantado, vamos deixar esfriar completamente. E aí, para depois a gente seguir os próximos passos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você tá gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada, para quando eu postar um vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado. E me segue lá no Instagram também, @bolos_da_Gabi, que lá tem bastante receitinha boa para adoçar o seu dia. E depois que a nossa massa já tá assada, gente, e fria, a gente vai desenformar ela, vai passar a faquinha nas laterais e com papel toalha, gente, é super simples de tirar. É só tirar e fica uma massa super fofinha, gente. Essa massa fica deliciosa. Agora a gente vai cortar ao meio e vamos reservar. Aí enquanto a nossa massa está reservada, eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso recheio, como ficou. O primeiro é o recheio de coco, que ficou super cremoso. Se você quiser, você pode colocar também mais coco, como eu disse. Aí fica a seu critério também e fica delicioso, gente. Não fica um recheio enjoativo. Pelo contrário, fica um recheio suave, maravilhoso. Aí também o recheio de coco não fica para trás, porque ficou super cremoso também. Dá pra você fazer esses recheios em tortas, você colocar em trufa, cone, fica sensacional. Agora a gente vai reservar e a gente vai fazer agora a nossa montagem do nosso bolo, que também é super simples. Da mesma forma que a gente utilizou para assar, a gente vai colocar a primeira camada da massa. A minha massa acabou quebrando, mas não tem problema. A gente vai ajeitando e aí ela vai ficar certinha. Aí para molhar o nosso bolo, eu vou utilizar aquela caldinha do nosso abacaxi. E a gente vai molhar todo o nosso bolo. Se você quiser um bolo mais molhadinho, você coloca mais. E se você quiser um bolo um pouquinho mais seco, você coloca menos. O rendimento da calda rendeu aí 200 ml de caldo de abacaxi. Aí depois de molhado, gente, a gente vai colocar o nosso primeiro recheio, que foi o recheio de coco. E a gente vai espalhar ele todo muito bem, espalhar bem certinho. E a gente vai acrescentar agora o recheio de abacaxi, que ficou delicioso. E aí a gente vai espalhar, deixar ele bem retinho. E agora a gente vai colocar, depois de espalhado, a gente vai colocar a camada do bolo. Esse bolo ficou delicioso, a gente ficou uma massa super fofinha, maravilhosa. Aí depois de colocada a última camada de bolo, a gente vai molha muito bem e aí a gente vai cobrir com um papel alumínio e vamos deixar na geladeira, de preferência de um dia pro outro, que aí fica mais geladinho, mais gostoso. Aí depois de um dia pro outro,
E depois de um dia pro outro, gente, agora é só cortar. Você pode cortar o tamanho que você desejar. O tamanho que eu cortei rendeu aí 15 pedaços, uns pedaços médios. E aí, depois de cortado, eu vou mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Fica bastante recheado e não fica enjoativo. Aí, depois de cortado, a gente vai decorar. Você pode decorar com coco. E eu utilizei também uns pedacinhos de abacaxi que eu deixei reservado. Mas você pode utilizar também só, se você quiser, você pode só embalar ele, envolver no coco ralado também. Fica a seu critério também. Então foi essa a receita de hoje, gente. Espero demais ter gostado. Ficou sensacional esse bolo gelado de abacaxi. Comentem qual é o sabor preferido de vocês de bolo gelado. Quero muito saber a sua opinião, que aí assim eu trago mais receitas de bolo gelado aqui no canal. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. I love you. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, gente. Te amo.